Ele precisa se preocupar com a questão da lucratividade desde o início, desde que ele vai pensar em criar um negócio, ele já tem que botar na cabeça que ele precisa gerar lucro, tem que aprender ali, logo no início, como é que faz esse cálculo básico que a gente acabou de falar, e fazer já todo dia. Abriu a empresa, aproveita que você está abrindo sua empresa agora, se for o caso, né? E já faz o cálculo que você vai ter menos despesa, menos receita, vai ser mais fácil você fazer, já vai se habituar. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara, estou aqui com o Tederaldo, e aqui a gente fala sobre tornar a empresa lucrativa, né? Então a gente está aqui para ajudar os empresários a tornar o negócio mais lucrativo, ganhar mais tempo na vida pessoal e também, né, conseguir ter mais dinheiro em caixa, né, para conseguir operar a empresa com tranquilidade. E eu queria lembrar você de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário e compartilhar esse conteúdo. Nesse podcast de hoje, a gente vai voltar um pouco no tempo para explicar o que é uma empresa lucrativa, né? E quando eu digo voltar no tempo, é porque a gente começou a perceber que vários empresários não sabiam, né, realmente o que é uma empresa lucrativa. Pode parecer até estranho, mas hoje a gente tem esse objetivo de explicar aqui para vocês, né? E também mostrar como fazer, né, para tornar a empresa mais lucrativa de fato. Então, já vou começar com a minha primeira pergunta. O empresário não sabe mesmo o que é uma empresa lucrativa? Não, não sabe não. Claro que ele tem uma ideia do que é lucro, né? Porque isso aí realmente é algo que todo empresário ele sabe o que é, mas se a empresa está lucrativa ou se ela não está lucrativa, exatamente o que distingue uma empresa lucrativa de uma lucrativa, isso ele confunde, ele troca às vezes as informações e não sabe responder isso ali de maneira correta, sabe? Por incrível que pareça, né? Como você bem falou no começo do podcast. É realmente difícil até de acreditar, né? Que quem tem uma empresa não sabe sobre isso, né? Você não acha? É estranho mesmo, sabe? Eu confesso que a gente tem muita certeza disso, porque a gente, primeiro, tem alunos, né, que quando entram tem uma dificuldade muito grande de entender se a empresa é lucrativa, e segundo, empresários mesmo, que a gente ajuda no dia a dia, na comunidade, nos grupos de empresários que entram para conversar com a gente, e tirar dúvida, né? E uma das primeiras perguntas que eu faço para eles, se queixam, por exemplo, da falta de dinheiro, é se a empresa deles é lucrativa ou não. E aí, o que o empresário normalmente me responde, para dizer que ela não é lucrativa, é que a empresa está no vermelho. Então, ele diz assim, isso é muito comum, viu, que eu vou falar agora, ele diz assim, não, Taderaldo, claro que minha empresa não é lucrativa, porque ela está no vermelho, ela já está no vermelho há muito tempo. E aí eu digo para ele, e estou dizendo aqui para quem está nos ouvindo agora, que o fato da empresa estar no vermelho não é o melhor indicativo de que ela é ou não lucrativa, de que ela está ou não lucrativa, entende? E aí ele acha que se a empresa está no vermelho, porque a empresa não é lucrativa. Não quer dizer que a empresa está no vermelho, não é um bom indicador, claro que não é, né? É um sinal de que pode ser que ela não seja lucrativa mesmo, né? Um sinal forte até, mas não é o indicativo definitivo para você dizer se a empresa é lucrativa ou não. Não é interessante. E se o empresário ele olha para mim espantado, mas como assim? Estou dizendo que a minha empresa está no vermelho, né? Ela não é lucrativa. E aí a gente, quando conversa um pouco mais, ele entende isso melhor. Muito interessante, né? Parece até um pouco contraditório, né, também. Você já te explicou aqui, mas você quer falar mais alguma coisa sobre essa contradição, assim? É porque, veja, uma empresa pode estar no vermelho por outras razões, além de ela ser uma empresa não lucrativa. Claro, se ela for não lucrativa, ela cedo ou tarde vai entrar no vermelho, porque ela vai consumir o dinheiro que ela tem, o caixa que ela tem, as reservas que o empresário constituiu para abrir o negócio, né? E se ela fica muito tempo no vermelho, porque ela não é lucrativa, ela vai terminar. Aliás, se ela, por não ser lucrativa, ela vai terminar mais cedo ou mais tarde ficando no vermelho. Mas a questão é que uma empresa pode ser lucrativa e entrar no vermelho, Sara. Basta que, por exemplo, você que é dono do negócio saque mais da empresa do que deveria, do que ela poderia lhe pagar. Então, imagine que uma empresa que no final do mês dá lucro,
é lucrativa, dá um resultado positivo, mas você saca da empresa mais do que o lucro que ela gerou. Ora, então, o que é que vai acontecer? Ela gerou, vamos imaginar, um lucro de 20, você sacou 25, vai ficar no vermelho, 5 não vai? E o empresário não sabe direito isso, porque ele não tem um controle adequado, né? Tá misturado. Outra razão é que as contas da pessoa física e pessoa jurídica estão misturadas, então ele bota dinheiro na empresa, ele saca, entendeu? Ele paga uma conta pessoal com dinheiro da empresa, e aí depois se queixa que a empresa não é lucrativa, desculpa, que a empresa está no vermelho, né? E quando a gente senta, é engraçado, e eu ajudo ele a calcular, né, a lucratividade, e aí a gente vai lá, pega as despesas, as receitas e faz um cálculo que é extremamente simples fazer esse cálculo. Ele vê que ele se surpreende muitas vezes, ele, puxa vida, minha empresa estava dando lucro, eu não sabia, né? Mas está dando lucro, só que você está. Tem empresário também, que você tem ideia, Sara, que ele saca da empresa, ele tem uma empresa, abre outra. O empresário tem mania, né? Ele abre 2, 3 empresas, antes até de consolidar a primeira. Abre outra empresa e fica sacando dinheiro da empresa original, que está dando lucro, que é lucrativa, para cobrir o buraco da outra. Aí tudo fica no vermelho, entende? Não sei se ficou mais claro agora do empresário cair a ficha dele, né? Leva um tempo, né? Espero que esse podcast ajude, né? Eles a entenderem um pouco mais sobre isso. E por que saber, né, o que é uma empresa lucrativa é tão importante para que o empresário consiga tornar o próprio negócio lucrativo, né? Qual a relação que existe entre isso, né? Entre o conhecimento e a prática, né? De conseguir colocar isso em prática. É porque tem uma regra de ouro, né, universal, que diz o seguinte: você só consegue melhorar alguma coisa na sua vida pessoal, profissional, naquilo que você imaginar, se você conseguir medir. Se você não mede, você vai melhorar o quê? Não tem referência nenhuma, né? Imagine que, sei lá, você está querendo dormir mais. Você está achando a conclusão que você está dormindo pouco, dormindo poucas horas por noite, e aí você agora decidiu que você quer dormir mais. Aí eu pergunto para você, dormir mais quanto? Você está dormindo quanto hoje? Ah, estou dormindo, não sei. Mas se você não sabe quantas horas você está dormindo hoje, você quer melhorar em quanto? Em 1 hora, 2 horas? Percebe? Pegando o exemplo aqui de dormir mais, né? Então, você tem que saber, eu estou dormindo por semana, a média, e eu estou dormindo, né, sei lá, 6 horas por dia. Opa! Tem dias que são 7, 5, tem dias que são 8, mas na média está dando 6 horas, 6 e meia, né? 6 horas e meia, sei lá, por aí. Agora, você já tem uma referência, você diz assim, então eu quero dormir 8 horas por dia, 7 horas por dia. Então, precisa aumentar o quê? Em 1 hora por dia, né? Em média. Percebeu? Estou usando esse exemplo de dormir para ficar bem claro para o empresário. Aí o empresário me diz, eu quero aumentar o meu lucro. Eu digo, bacana, mas é quanto? A sua lucratividade hoje, não tenho a mínima ideia. Estou no vermelho. Volta àquela história do vermelho. Eu digo para ele, você tem que primeiro calcular a lucratividade, medir, até para saber se sua empresa é lucrativa ou não, para depois a gente ver o que faz para melhorar a lucratividade. Percebe que tem que medir tudo na vida, né? Não tem, né? Tudo a gente tem que medir antes. Uma regra universal mesmo, sabe? E por que, Altaderaldo, que o empresário ele não prioriza isso como deveria, né? Considerando a importância, né, que a gente já viu da lucratividade? Essa é uma pergunta fácil de responder, viu? Porque, assim, ele não prioriza porque ele prioriza outras coisas que ele não deveria colocar na frente. Por exemplo, ele fica envolvido no operacional da empresa, resolvendo as encrencas, as broncas do dia a dia, preparando o produto, atendendo o cliente. Tudo aquilo que a gente sabe que o empresário não deveria fazer, né? Pelo menos não deveria fazer 100% do tempo dele, não deveria utilizar 100% do tempo dele para isso. Então, ele foca nessas questões e não olha para a administração da empresa, não olha para o controle financeiro, sabe? Para as finanças, se o dinheiro que está entrando é um dinheiro realmente saudável para o negócio ou não, que pode não ser, não está misturando as despesas pessoais, a física com a jurídica, como a gente falou, quer dizer, não está gerenciando bem financeiramente a empresa. Então, é por isso que ele não, quer dizer, não coloca foco nisso, sabe, Sara? Acha que o negócio é vender, que se as vendas chegarem, tudo está resolvido, a empresa vai sair do vermelho, basta que ele venda, então ele olha para as vendas.
E a gente sabe que não é assim, né? A gente pode até piorar a situação de uma empresa se elas não forem lucrativas, ou se você, empresário que está nos ouvindo aqui, continuar sacando tudo que entra na empresa, sem administrar financeiramente ela. Então, é por isso, ele realmente não prioriza essa questão da lucratividade, e aí vamos bater essa tecla 1000 vezes. Se uma empresa não der lucro, ela não consegue andar para frente. Ela fica sem dinheiro em caixa cedo ou tarde, e como a empresa fica sem dinheiro em caixa, como é que você que está me ouvindo aqui vai pagar as contas que você precisa pagar dos seus funcionários, seus fornecedores, a luz, a internet? Como é que você vai fazer isso se você não tiver dinheiro em caixa? Como é que você vai ter dinheiro em caixa? Não vai cair do céu, né? Você precisa produzir lucros para que esse dinheiro, que é o lucro, ele entre no caixa da sua empresa, né? Então, é isso. Por isso que eu falei que era fácil de responder, porque o empresário certamente está nos ouvindo agora e está dizendo, epa, eu estou fazendo isso mesmo que ele está dizendo, né? Engraçado que ele diz, eu quero ter lucro, mas querer, né, só não adianta, né, sabe? Você precisa agir para que você consiga ter lucro, senão você não vai ter. Com certeza, é assim. E você acha que esse problema, né, acontece com empresas de qualquer setor, de todos os setores, de todos os portes? Acontece sim. Eu até achava que não, viu? No início, eu achava que algumas empresas mais sofisticadas, que, sei lá, vamos dizer assim, teriam uma tendência a ter uma lucratividade mais alta, por exemplo, as empresas de tecnologia, elas demoram mais para ter lucro ao longo do tempo, porque tem muito investimento, né? Em pesquisa, inovação, então essas empresas, elas demoram mais. Está aí a Uber, que já tem mais de 10 anos e não deu lucro até agora, né? Uma empresa Bom, as pessoas não sabem se é uma empresa de tecnologia ou de transporte. Eu digo que é uma empresa de tecnologia. Mas elas, quando começam a ter lucro, elas têm lucros mais altos, porque tem muito valor agregado naquilo que elas fazem. Então, eu achava que essas empresas estavam mais livres disso, sabe? Desse problema, mas não estão, não. Todas elas têm essa mesma dificuldade do empresário não olhar para a lucratividade como ele deveria, não executar as ações que vão fazer com que a empresa se torne lucrativa. Apesar de todos os setores, eles acabam não priorizando isso como deveriam e ficam no operacional, sabe? E aí, e a gente sabe disso com muita clareza, né, Sara? Porque a gente tem alunos ali de setores diversos. Eu já perdi aqui a conta dos setores que a gente tem, desde os mais sofisticados, como empresas de tecnologia, né? Até empresas mais simples, que tem, por exemplo, o supermercado, o mercado menor, né? São empresas mais simples, no sentido de que o produto, um negócio é mais simples, propriamente dito, né? Então, é isso. Legal, legal. E agora, né, fiquei curiosa para saber um pouco sobre a sua história em relação a isso, assim. Como foi isso para você? Você sempre priorizou a lucratividade? Não, não, de forma nenhuma. Eu tenho uma formação técnica, né? Eu sou formado em ciência da computação, eu entrei numa empresa de tecnologia, né, para trabalhar, eu entrei como estagiário, no final me tornei um dos principais executivos dessa empresa, e quando eu entrei, eu não sabia nada sobre finanças, nada sobre gestão financeira e nada sobre lucro. Eu não tinha nem ideia. Eu sabia as questões mais técnicas da empresa. Mas como eu fui me desenvolvendo e assumindo um cargo de gestão nessa empresa, e, né, uma empresa grande, que essa era uma empresa grande que eu trabalhava, ela só quer uma coisa, viu? Empresas grandes, aliás, todos nós deveríamos querer só isso. Mas uma empresa grande, ela persegue sempre o lucro, a lucratividade. E aí esse recado foi dado para mim com muita clareza, à medida que eu crescia na empresa, e eu precisei correr atrás, estudar isso, sabe, Sara, mais a fundo, aprender mesmo, com profundidade, como é que era essa história da lucratividade, né? Como é que a empresa gerava lucro, e por isso que eu conheço tão bem esse assunto, né? Mas mesmo assim, engraçado, né? Porque quando eu saí dessa empresa e abri a minha primeira empresa, também uma empresa de tecnologia, e eu abri porque eu disse assim para mim mesmo, né? Ora, eu aprendi muito a como tornar uma empresa lucrativa, e agora já sei ganhar dinheiro com um negócio. Então, eu vou abrir uma empresa para mim, né? Por que eu vou continuar aqui? Eu vou abrir uma empresa para mim, para que eu ganhe mais dinheiro. Já aprendi a como fazer isso. E aí eu abri a minha primeira empresa, talvez por conta disso que eu acabei de dizer, eu relaxei um pouco, né? A empresa caminhou muito bem no início, dava lucro, não tinha problema de caixa.
mas eu diria que eu vou usar essa palavra mesmo, né? Até dar a mão à palmatória, como a gente diz, né? Até para que o empresário nos ouça isso com muita atenção. Eu, de fato, relaxei e, no final das contas, quase quebrei 6 anos depois de ter aberto a empresa, porque entrei numa área de grandes projetos de tecnologia, só que os projetos eram, adivinha, deficitários, eles não davam lucro. E como eu já sabia essas questões, mas eu tinha deixado meio de lado, eu realmente quase quebrei, né? Na verdade, eu precisava ajustar também o que eu tinha aprendido, como gerar lucros para uma grande empresa. E agora eu precisava, essa empresa que eu abri, a minha empresa não era uma grande empresa, era uma pequena e média, e eu precisava calibrar, né, aquilo que eu tinha aprendido para essa minha empresa nova. Eu achava que funcionava exatamente igual numa grande empresa e numa pequena e média empresa. Os princípios são parecidos, entende, Sara? Mas você precisa de alguns ajustes ali, porque as dificuldades de uma pequena e média empresa são diferentes das dificuldades de uma grande empresa. Mas não vamos nos estender nisso. A gente tem um podcast, né, que fala mais dessa minha história. Bom, então, essa é a minha trajetória, né? Eu tive que aprender aí de novo. Quando eu quase quebrei nessa primeira empresa que eu abri, eu tive que aprender tudo de novo, né? Estou exagerando, né? Não tive que aprender tudo de novo, mas eu precisei aprender aquilo à luz de uma pequena e média empresa. Então, vamos dizer que eu aprendi tudo de novo, recalibrei, né, o que eu tinha aprendido, e hoje, de fato, a gente ensina como uma pequena e média empresa pode ser mais lucrativa, até porque eu passei por essa dificuldade, aprendi, e, como é que a gente diz, encontrei o ponto da virada, né? Eu sei exatamente quais são os parafusos que o empresário precisa apertar para que ele torne a empresa lucrativa. Muito bom mesmo. E eu queria lembrar também o empresário de se inscrever, deixar seu like, compartilhar também sua história, né? Foi tão legal você contar a sua aqui, então que o empresário também possa deixar aqui nos comentários um pouco sobre a história deles, que é sempre legal a gente, né, conversar aqui, criar essa comunidade. E é isso. Se inscreva e não para não perder nenhum conteúdo também. E agora, Taderado, eu queria, né, o que a gente começou a falar aqui, né? Acho que todo mundo está curioso para a gente finalmente desvendar o que é, né, de fato, uma empresa lucrativa. Muito bom, muito bom. Deixa eu esclarecer antes, só pecando por excesso, a diferença entre lucro e lucratividade, porque eu falei até para você no início, né, que o lucro o empresário sabe melhor o que é, e a lucratividade ele não sabe. Não sabe, viu? É muito raro. Então, qual é a diferença entre lucro e lucratividade? Você, empresário e empresária que está me ouvindo aqui agora, pega um pedacinho de papel, um caderno. Você sabe, né, Sara, como eu gosto de papel e caneta. Pega um caderno e anota o que eu vou falar. Vou explicar a diferença entre lucro e lucratividade. Então, vamos lá. Imagine que você fatura 100 mil reais por mês. Um exemplo, né? Você pode faturar mais ou menos do que isso. Bom, você fatura 100 mil reais por mês. Imagine agora que você gasta todo mês, em média, despesa fixa, despesa variável, todas as despesas que a sua empresa tem, você gasta, sua retirada também, né? Vamos imaginar que a empresa não misturou aí as contas, você gasta todo mês 80 mil reais. Então, uma conta simples de matemática, faturou 100 mil reais, 80 mil reais você teve de despesas, você subtraindo do outro, você tem quanto? 20 mil reais. Esses 20 mil reais, que é a diferença entre faturamento e a despesa, é o lucro da empresa. Eu estou sendo bem didático aqui, viu, Sara, para pecar por excesso. Talvez o empresário esteja me ouvindo, diga aí, já sei isso tudo, ótimo que você já sabe. Mas a grande maioria não sabe. Então, anote, você teve um lucro de 20 mil reais. Ok, essa empresa, então, na teoria, ela está sendo lucrativa, né? Vamos chegar lá. Vou explicar porque eu estou falando na teoria. Bom, o que é a lucratividade agora? A lucratividade é o seguinte, você vai pegar os 20 mil, que é o lucro, e vai dividir os 20 mil por 100 mil, que é o seu faturamento. Vou repetir, pega os 20 mil, divide pelos 100 mil, você vai pegar 20 mil dividido por 100 mil, ou 20 por 100, né? Você vai ter 0,2. Faz a conta aí que vai dar isso. Você vai pegar esse 0,2 e vai multiplicar por 100 para tornar isso um percentual. E aí você vai ter uma lucratividade de 20%.
Então, é um lucro de 20 mil e uma lucratividade de 20%. A diferença de uma para outra, qual é? Um é um número absoluto e a outra é um percentual. Ah, Tederaldo, bacana, entendi, mas por que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso para que você chegue à conclusão se sua empresa é lucrativa ou não. Vamos explicar isso melhor. Quando é que uma empresa é lucrativa? Quando ela tem uma taxa de lucratividade, esse percentual, tá? Não é o lucro, esquece o lucro agora. Vamos pensar na taxa. Quando você tem uma taxa de lucratividade que ela se iguala à taxa do seu setor, você pode considerar que sua empresa é lucrativa. Então, dependendo da sua empresa, você atua no comércio, na indústria ou na área de serviço. Essas três áreas, três setores de atuação, tem uma margem de lucratividade que a gente chama ideal, ou média, ou, vamos chamar assim, desejada. Então, você, empresário, precisa calcular a lucratividade da sua empresa para saber se a sua margem de lucratividade, esse percentual que nós falamos aqui, ela é, no mínimo, igual à margem do setor. Se não for, você até está sendo lucrativo, mas está sendo pouco lucrativo, né? E você ser pouco lucrativo, na nossa recomendação, viu, Sara? Aqui é uma recomendação nossa, a gente não considera que a empresa está... Se ela tiver uma margem muito baixa, muito menor do que a do setor, eu digo para ele, você não é lucrativo. Mas como não, Tederaldo? Eu estou dando lucro, a minha lucratividade não é a do setor, mas ela é lucrativa. Eu digo, mas está muito baixa. Não considere que sua empresa é lucrativa, não, porque isso vai lhe acomodar, você tem que perseguir a taxa do setor. Tá? Então, vamos lá. Vou lembrar aqui de cabeça, viu? Serviço, e se eu errar aí, alguém vai lá depois e me lembra. Serviço, a taxa de lucratividade é entre 20% a 30%. Mínimo de 20%, e 30% seria uma margem desejada. Isso é serviço. Comércio é entre 15% e 20%. Então, 15% seria a mínima e 20%. Isso que eu estou falando aqui, você encontra lá no Google. Não tem dificuldade, mas já que eu estou aqui, né? E comércio, desculpa, indústria, né? Falei agora comércio. Indústria seria entre 8% a 12%, 11%, por aí, 12%, vamos considerar 12%, que é uma margem boa. Então, mínimo de 8%, e aí não diria máximo não, viu? Mas uma desejada de 12%, que pode ser mais do que isso. Então, a pergunta para você, empresário que está me ouvindo é, você quer saber se sua empresa está lucrativa? Calcule do jeitinho que eu acabei de falar, por conta de matemática, né? Subtrair, somar e dividir. Não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. E calcule ela com o seu setor. Se ela estiver perto do seu setor, igual, sua empresa é lucrativa. Se ela não tiver, aí use o bom senso, né, e seja conservador. Ah, meu serviço, setor é 20%. Minha empresa está dando 8%. Eu diria para você, não é lucrativo. Mas não é lucrativo. Claro que no início, né, Sara, a empresa ela não vai ser lucrativa mesmo, mas se sua empresa já está rodando há alguns anos, quantos anos, Altairado? Já vai rodando há 3 anos, por exemplo, e você não chegou ainda na margem do seu setor, então sua empresa não é lucrativa. Percebe? Então, acho que ficou claro, né? Quando uma empresa ela é capaz de comprar matéria-prima, né? Vou explicar isso de outra maneira, respondendo ainda a sua pergunta. Estou pecando em excesso aqui, novamente, viu? Quando a empresa ela é capaz de comprar matéria-prima, produzir o serviço ou o produto e entregar para o cliente por um custo menor do que, né, o custo que ela leva, menor do que o preço que ela vai cobrar do cliente, ela está sendo lucrativa, né? Se é o contrário, né? Ela não está sendo uma empresa lucrativa. Ah, eu gasto... Inverti agora, nesse exemplo que eu dei, eu faturo 80 e gasto 100. Não estou sendo lucrativo, né? Estou dando prejuízo todo mês, vou terminar ficando do vermelho cedo ou tarde. Tá? Ficou claro isso que... Legal, porque às vezes confunde realmente, né? Mesmo, né, você estando tão dentro disso, às vezes é realmente legal ver uma pessoa como você, né, que esclarece assim de forma tão, né, objetiva. Porque agora o empresário
imagino que também não vai ficar com mais dúvidas, né? E sempre que surgir a dúvida, ele tem esse vídeo aqui para assistir, né? E lembrar. Então, foi muito bom a gente esclarecer realmente de uma vez, né? Por todas. E agora eu queria saber de você, quais são os benefícios, né? De ter uma empresa lucrativa? É uma pergunta também importante essa, né? Os benefícios de você ter uma empresa lucrativa é que você, quando tem uma empresa lucrativa, você vai gerar dinheiro todos os meses, tá? Aqueles 20 mil que nós acabamos de falar. Se você gerar isso todo mês, você guarda, eu não faturo tanto, tá bom, não tem problema, fatura quanto? Faturo 30 mil reais por mês, não tem problema nenhum. Se você mantiver os 20% de lucratividade que nós falamos, vai dar 100 mil reais por mês de lucro, né, Sara? Tá bom? Dependendo do setor de atuação, tá bom, né? Então, 6 mil reais todo mês que você gera, vai para o seu caixa, e com esse dinheiro que cai no seu caixa, você vai, por exemplo, conseguir operar a sua empresa com mais tranquilidade, sem, sabe? Sem surpresas desagradáveis, sem trauma. Você vai conseguir pagar todas as suas despesas, ainda vai sobrar dinheiro para que você faça os investimentos que você precisa fazer para que a sua empresa se torne lucrativa. Você vai conseguir brigar com a concorrência, porque você, né, tem dinheiro suficiente para você estar ali pau a pau com a concorrência. Ou seja, você vai também conseguir, vamos pensar aqui, formar uma equipe de primeira linha, né, que vai lhe ajudar no dia a dia a tornar a sua empresa cada vez mais lucrativa. Pessoas que vão lhe ajudar mesmo no dia a dia, né, sabe? Que você não vai fazer as coisas sozinho, só no dia a dia. Então, é uma maravilha quando você tem um negócio lucrativo, né? Dito de outra maneira, quando você não tem, sua vida vira um inferno, né? Tá falando agora não dos benefícios, das coisas ruins que sua empresa tem. É um inferno, porque fica no vermelho, não tem dinheiro para pagar as contas, atrasa até os funcionários, não consegue formar uma equipe adequada para poder ajudar ele no dia a dia, né? Não tem tempo para nada na vida e por aí vai. Então, eu diria que mais do que um benefício, quando a gente fala de ter uma empresa lucrativa, como é que a gente diz? Uma necessidade. Né, é o combustível que uma empresa precisa ter para que ela se torne cada vez mais lucrativa, né? Eu lembro de uma história interessante, que é o seguinte: minha mãe, quando eu passei no vestibular, ela me deu um Fusca, né? Não era um Fusca que a gente ganhava, né? Não sei qual foi o carro que você ganhou, mas eu ganhei um Fusca quando passei no vestibular, e o Fusca era uma maravilha. Eu ia para a faculdade, eu botava gasolina, depois eu me casei, né? E eu usava o Fusca que eu tinha para tudo, né? Para levar o menino na escola, para tudo, para trabalhar. Até que o Fusca foi ficando mais velho, foi começando a dar problema na lata, chama na lataria, né? Enferrujava. Por mais que eu fizesse as manutenções que eu precisava fazer no dia a dia, ele foi começando a ficar mais velho, começou a dar problema no motor, né? Não é assim? Porque depois de muito tempo, e eu passei bastante tempo com esse Fusquinha, né? Ele começou a dar problema, e ali ele já não era mais lucrativo, entende? Ele era lucrativo no início, porque era uma maravilha, né? Tem um negócio que me levava para todo lugar, que não quebrava, mas depois ele começou a me dar um monte de problema, um monte de prejuízo no dia a dia, né? E aí ele já não era mais uma empresa lucrativa, era uma empresa que começava a dar prejuízo, até que eu já tinha melhorado de vida e resolvi comprar como é que chama? Um Corolla, um Toyota, né? Toyota Corolla, né? Que para mim ele era uma maravilha, porque era um carro novo, zerado, eu vendi o Fusca, e aí eu passei a ter de novo um carro que era lucrativo. Então, uma empresa é isso, se você, entende? Se você não investe nela e renova ela o tempo todo, daqui a pouco, ela vira um problema na sua vida. Então, de novo, mais do que um benefício, é uma necessidade de se tornar uma empresa lucrativa. Exagerei nesse exemplo do carro aí, será? Mas é porque eu quis chamar bem a atenção aqui para o empresário. Acordem, que sua empresa não gerar lucro, ela vira um Fusca aqui. Eu lembro que eu fui ligar o carro um dia de manhã, e quando eu botei, não é mentira não, que eu vou falar, é verdade, viu? Quando eu pisei no acelerador, afundou. A lataria estava tão velha que ela afundou o pedal, que imagine você ter uma empresa dessa natureza. Né? Realmente, né? Só benefícios positivos. Tem mais algum outro que você lembra ou realmente são esses mesmo?
Acho que são esses, a história do tempo também, né? Que quando a empresa é mais lucrativa, você também ganha mais tempo para a sua vida, porque você próprio ganha mais dinheiro, né? A empresa consegue lhe pagar melhor, e sua vida melhora, você dá mais conforto para a sua família, na verdade, e a empresa não é tudo na vida, né, Sara? A gente tem nossa vida pessoal, o empresário, se não gerar lucro, chega em casa, não tem dinheiro nem para sustentar a família adequadamente, não tem dinheiro nem para pagar a escola dos meninos, tem que tirar da escola, colocar numa escola pior, porque ele depende da empresa para sobreviver, a empresa não está gerando lucro, e ele está num desespero, né? Então, quando ela gera lucro, sua vida também melhora muito como empresário, como pessoa, né? E agora também uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né, nos nossos podcasts e é uma das mais esperadas, né, que é como fazer isso, né? Como é que você consegue ter uma empresa lucrativa? Bom, a primeira coisa de tudo, né, é você calcular a lucratividade da empresa. Primeiro de tudo, não, eu vou começar a vender para tornar minha empresa lucrativa. Claro, continue vendendo, continue fazendo tudo aquilo que vai trazer dinheiro novo para a empresa, mas a primeira coisa que você precisa fazer é calcular para saber o quanto você precisa melhorar. Atender aquela regra de ouro, eu preciso calcular em que ponto eu estou hoje. Segunda coisa que você precisa fazer, eu vou generalizar agora, viu? Porque a gente sabe que, nós falamos aqui isso o tempo todo, que a lucratividade tem uma relação com a maneira com que você administra o negócio. Quanto melhor você administra o seu negócio, quanto melhor você faz a gestão da empresa, maior a sua capacidade de gerar lucro. E a recíproca é verdadeira. Quanto mais você se afasta da administração do negócio, fica lá com a cabeça no operacional da empresa, menor a sua chance de tornar a empresa lucrativa. Aliás, eu diria que não tem chance nenhuma de você tornar a empresa lucrativa se você não sair do operacional e se dedicar à gestão do negócio, né? Então, é isso, né? A gente fala muito sobre isso, mas assim, se você, vamos falar em alguns casos, alguns exemplos aqui, só para ficar claro, mas se você não, por exemplo, contrata bem os seus colaboradores, se você não gerencia bem os seus colaboradores, não treina eles, não contrata as pessoas certas, não motiva, você vai ter pessoas que não vão ser tão produtivas quanto poderiam ser se elas fossem mais bem administradas, bem gerenciadas. Eu estou falando aqui de um pedaço da empresa que é um pedaço chamado pessoas, né? Quer dizer, quando você tem um time de funcionários que não é tão preparado como ele deveria ser, você, por exemplo, você poderia fazer uma tarefa com 2 pessoas só, né? Mas você, como as pessoas não são muito bem preparadas, você, em vez de fazer com 2 pessoas, vai fazer com 3, com 4 pessoas. Entende o que eu estou falando? E aí você vai ter menos lucro. Se você conseguir fazer aquela tarefa com 2 pessoas em vez de 3, mas você não faz, porque você não gerencia bem os seus colaboradores, você está tendo prejuízo, porque você não está gerenciando bem a empresa como deveria, percebe? Assim como os processos da sua empresa, se os processos têm falha, têm defeito, eles tem muita burocracia, são processos ruins, processos que você executa no dia a dia. Se você não para documentar os processos, melhorar eles, tornar eles mais produtivos, mais eficientes, você também vai estar perdendo dinheiro. Então, é isso que tem que fazer. Você tem que gerenciar todas as partes da empresa, financeiro também, né? Para que você torne a sua empresa lucrativa. Então, estou respondendo aqui de maneira rápida, né? E a segunda coisa é você gerenciar a sua empresa adequadamente, sair do operacional. Muito bom. E a gestão é isso, né? A gente sempre vem falando como ela é importante, né? Então, muito legal entender também que ela faz parte, né, disso para tornar a empresa mais lucrativa. E tem mais alguma outra coisa, né? Algum outro passo adicional de como fazer para tornar a empresa lucrativa? Tem sim, você tirar da sua cabeça, como empresário, pequeno e médio empresário, uma série de crenças que você botou na sua cuca aí, que a gente chama crenças limitantes, que lhe impedem de realmente tornar a empresa lucrativa, né? O que a gente ouve falar do empresário? Sara, me diga aí. O que ele fala para a gente? Fala assim, eu não tenho tempo para sair do operacional, eu não consigo sair do operacional. Quem que vai fazer as coisas que eu estou fazendo aqui, Otávio? Não tem como sair. Já entendi que eu preciso sair para tornar a empresa lucrativa, mas eu não tenho como sair. Botou uma crença limitante na cabeça dele, de que se você não sair, você nunca vai conseguir tornar a sua empresa lucrativa. Entendeu? Tem que botar na cabeça dele que ele vai sair do operacional e vai assumir
o comando da empresa. Outra coisa que ele bota na cabeça, você ouve, você sabe, certamente ouve muito isso no dia a dia, o empresário diz assim, mas eu não sei nada, não gosto de matemática. Pior do que não sei nada sobre gestão financeira, não gosto de matemática. Pode fazer cálculo de lucro, lucratividade, isso eu vou passar para o meu contador. Não é para passar para o contador. E não tem cálculo complicado, a gente acabou de mostrar aqui que é, né? Conta de somar, subtrair, dividir, multiplicar. Só. Não tem essa desculpa, não pode botar essa desculpa na sua frente, né? Que não tem isso. Ah, eu não tenho. Eu passo o dia aqui contando, né? Como é que a gente diz, Sara? As lamentações dos empresários que não conseguem, né, tornar a empresa lucrativa. Ah, não tem mão de obra no mercado para me ajudar. É por isso que eu não saio da operacional, não tem gente no mercado, não tem gente no mercado. Forme gente, porque todo setor tem problema de mão de obra, não é só o seu setor, não. O nosso tem também, não é isso? Todo setor tem, você tem que formar gente. E aí, como é que você vai formar gente? Você tem que sair do operacional e se dedicar à gestão das pessoas, entende? É isso aí que é remover, apagar, ó, essas crenças limitantes. Pare aí, escreva no papel coisas que estão, você pensa que, né, estão lhe impedindo. Ah, minha empresa é muito pequena. Tá bom, vai continuar pequena a vida toda, né? Se você não sair da operacional, entende? E até, Deraldo, em que momento que o empresário ele precisa fazer isso, né? Precisa começar a se preocupar com isso? Tem algum momento mais crítico? Ele precisa se preocupar com a questão da lucratividade desde o início, desde que ele vai pensar em criar um negócio, ele já tem que botar na cabeça que precisa gerar lucro, tem que aprender ali, logo no início, como é que faz esse cálculo básico que a gente acabou de falar, e fazer já todo dia. Abriu a empresa, aproveita que você está abrindo sua empresa agora, se for o caso, né? E já faz o cálculo, que você vai ter menos despesa, menos receita, vai ser mais fácil você fazer, já vai se habituar, e aí você já anda com essa maneira correta. Eu não estou dizendo que você deve querer que sua empresa já seja lucrativa no início, não é isso. E você já deve calcular. Não é o primeiro ponto, né, você me perguntou. Primeira coisa não é calcular, então, o momento mais crítico é esse, né? Agora, é esse aí. Eu ia falar também quando a empresa está no vermelho, mas não, é esse, ela desde o início. Se você já está com sua empresa rodando, pare e faça agora. Sabe? Ah, mas eu não estou começando, a empresa já está rodando. Ah, é? Então, sabe quando é mais crítico? É agora. Pare o que você está fazendo e chame o seu contador para ele ajudar a calcular a lucratividade. Muito bom, legal. A mensagem está dada, então. E onde é que os empresários mais erram? Quando eles tentam tornar a empresa lucrativa, né? Quando eles tentam fazer isso. Ah, ele não calcula a lucratividade. Nós já falamos isso várias vezes. Mas o maior de todos é esse. Eu acho que é, sabe? Não mede e chega para mim e diz, eu quero tornar a minha empresa lucrativa, Pedrão. Por favor, me ajude. Aí eu pergunto para ele, sua empresa é lucrativa ou não? Ele fala, não, tem certeza? Aí para. Talvez. Então, mas o erro é esse, meu caro, minha cara, empresária, é você não saber em que ponto você está hoje. Legal, legal. E você pode contar agora para a gente algum caso, né, alguma história de algum empresário que mudou a vida nesse sentido, né, que não fazia nada para tornar a empresa lucrativa, começou a fazer? Tem um caso bem interessante, recente aí, que é o caso de Flávio, né, que inclusive nos cedeu uma entrevista agora, recente. A entrevista não foi para o ar ainda, né? Quer dizer, depende de quando você está vendo esse podcast agora, talvez já esteja no ar. Que foi engraçado, sabe? Ele entrou como aluno no programa e ele me dizia assim, Everaldo, sabe, a impressão que eu tinha quando eu conversava com ele é que ele era daquele empresário, ele tinha um negócio, né, que ele estava sempre correndo atrás do prejuízo, sabe como é? Ele entrava dinheiro, com aquele dinheiro que entrava, ele pagava os boletos, ele sempre chamava isso. Ah, hoje eu vou conseguir pagar meus boletos, que está entrando um dinheirinho aqui na empresa, e eu vou conseguir pagar meus boletos, mas já não sei amanhã, Edraldo, se eu vou conseguir pagar meus boletos. Você entende? E ele não sabia se a empresa estava dando lucro adequadamente ou não. Tinha uma ideia, mas o que eu ouvia mais dele era isso. Eu achava aquilo, eu até ficava me perguntando, né? Como é que ele ia conseguir tocar a empresa daquela maneira? Né? Quanto tempo ele ia tocar a empresa dessa maneira? Para surpresa nossa, depois que ele entrou no método, porque ele entrou agora, na turma de, sei lá, 2, 3 meses que ele entrou, menos de 3 meses.
E ele já gravou uma entrevista falando dos resultados que ele está tendo agora de lucratividade. A maneira com que ele fala, sabe, Sara, é uma maneira assim que ele inclusive, ele especifica os números com a clareza que ele me surpreendeu, não só em faturamento, mas de lucratividade também. Ele já está calculando a lucratividade, porque ele tem um mercado, um supermercado. Ele já está calculando a lucratividade, inclusive, por seções. A seção aqui de carne, né, que acho que é o ponto mais forte dele, já sabe a lucratividade, já sabe a lucratividade de bebidas, por exemplo. Então, ele já está num ponto que, claro, né, tem empresário que compra a briga, não estou dizendo que ele é mais capaz do que ninguém, mas ele comprou a briga, viu que se ele não fizesse isso, ele poderia ter um problema mais sério a médio e curto prazo, que é ficar sem dinheiro em caixa, né? Imagine alguém lhe dizendo isso, Sara, que ele, não é, que ele estava pagando as contas com o dinheiro que entrava, né? E que não sabia se ia pagar as contas também, é uma situação difícil. E agora ele fala completamente diferente, está tendo lucro, né? Mudou a vida dele em pouco tempo, né? Então, é um caso bem que chama muita atenção. Muito bom, muito legal. E agora a gente está se encaminhando para a pergunta final, né? E a gente sempre gosta de perguntar isso, né? O que é que muda na vida do empresário quando ele começa a tornar a empresa mais lucrativa, né? Quais são os maiores sentimentos que causam no empresário? Vamos voltar ao exemplo lá do Fusca, do Toyota. Você imagina aí você, Sara, num Fusquinha que está dando problema, quebrando toda hora, dando prejuízo, tirando dinheiro do seu bolso, você sem conseguir nem mais deixar o carro na garagem. Agora você compra um carro que, né, é econômico, não quebra, leva para todo lugar, né, é muito mais lucrativo. Então, o que é que você acha? A vida fica muito melhor, né? Fica muito mais tranquila, fica muito mais confortável, mais segura. A empresa é a mesma coisa. Imagina que você tem uma empresa que estava lidando só dor de cabeça. Agora você tem uma empresa que passa a ser lucrativa, e não é lucrativa uma vez ou outra, é lucrativa de maneira constante, todos os meses. Sua vida muda radicalmente, né? Você perguntou o sentimento, né? Como é que a gente traduz esse sentimento? Sentimento de tranquilidade mesmo, de segurança, que a empresa está no caminho certo, de segurança com sua família também, né? É um sentimento muito, muito gratificante esse. Né? Que bom, né? Que bom, então, que a gente consegue, né, também ajudar o empresário a ter esse sentimento, né? Então, eu espero que esse podcast tenha ajudado você, empresário. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo com outros empresários, para fazer com que mais empresários consigam, né, entender realmente o que é lucratividade e também conseguir com que os seus negócios se tornem mais lucrativos, né? Então é isso, muito obrigada, Tederaldo, e a gente se encontra no próximo podcast. Tchau!